Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Fala Pai, um programa que a gente dedica aqui a trazer um pouco da experiência de paternidade à luz da Bíblia, né? A paternidade cristã, e onde a gente fala também de muitos outros assuntos relacionados à bênção, relacionados a cuidado, vida em família e principalmente recebendo aquilo que a gente tem compartilhando aquilo que a gente tem recebido de graça, né? Que é a misericórdia do Senhor e ensinamentos. E nós terminamos o episódio passado falando sobre geração, sobre quebra de destruição de uma geração, como é que acontece. Trouxemos até uma curiosidade de qual que é o sobrenome de Abraão, né? Que não existe na Bíblia, que nós lançamos um desafio. Fábio, eu ia dizer que quem não sabe era para ouvir o episódio anterior, mas pronto, já deu spoiler. É um conteúdo bacana também, vai lá ouvir. E fica aqui esse convite, né? Que você participe com a gente dizendo como esse conteúdo tem colaborado com a sua vida. Né? Então, eu sou o Renan Cirilo Alves, @ReCirilo em todas as redes sociais. E tenho aqui o Fábio Hertel, @Fábio Hertel Oficial no Instagram. Eu vou falar, não é que tenho aqui, né? Tô para não pensar aqui agora porque o programa não é meu, é nosso, né? Então, estamos aqui, né? Então, tem o Fábio e tem o Renan. Então, participe, mande pra gente aí um recado, o que você tem achado disso. Temos recado, Fábio, hoje? Temos feedback, temos recebido muitas manifestações aí dos ouvintes. Então, passa um pra gente. Vou passar o do Glauber Mosini, muito interessante o Glauber. O Glauber é um jovem, um homem de Deus, recém-casado, e adora o podcast Fala Pai. Me passou a mensagem recente, ele, recém-casado, não tem filhos. Ainda? Eu fico muito feliz, porque quem dera que a igreja se preocupasse em abordar tais princípios ainda na tenridade, porque nós cometemos um equívoco enquanto igreja. Nós treinamos, por exemplo, curso de casais para os caras que já estão casados já há muito tempo, às vezes já estão numa situação quase irreversível, aí vai fazer curso de casados, etc. Né? Curso de reconciliação de casais, né? Então, são temas que têm que ser abordados ainda na juventude, na adolescência. Né? E o Glauber mandou essa mensagem para a gente, agradecendo, elogiando o Fala Pai, mencionando lá que gostou de um episódio específico do tema que nós discutimos. Enfim, está antenado, está interessado. E um abraço aí para o Glauber, parabéns por estar investindo seu tempo aí. Glauber Mosini? Glauber Mosini. Bozini ou Mosini? Mosini. Bacana demais. E Fábio, a gente, como eu estava falando, né, nós terminamos o episódio passado falando sobre as gerações, né, como que a gente pode, ou como que se destrói uma geração, né, que é tirando a figura da paternidade, né, os pais, né, tanto pai quanto mãe, e isso acaba com uma geração. Porém, no finalzinho ali a gente comentou de que Deus, ele se preocupa com o futuro das gerações. Ele investe nesse futuro. Vamos continuar falando desse assunto? Vamos lá. Então tá, o que na sua opinião, ou pelo menos daquilo que você tem estudado e tem se aprofundado, qual que é o maior interesse de Deus em fazer isso acontecer para frente? Pois é, Renan, eu acho que é justamente o contrário que Deus propõe na sua palavra e na sua cultura familiar. Muito curioso perceber que o último versículo do Velho Testamento na Bíblia, o último, Malaquias 4:6, ele traz uma fala um pouco dramática. Eu até poderia questionar, falar, poxa, mas terminar um testamento, né? Terminar, vamos dizer, a primeira fase do jogo, né? Vamos imaginar assim, que é a do Velho Testamento, com esse termo, um termo duro, dramático, e que tem a ver com a paternidade. Então, tentando responder a sua pergunta, neste versículo, Renan, Malaquias 4:6, Deus faz um resumo, e ele diz o seguinte ali: todas as tretas do universo, todos os problemas de todos os seres humanos de todas as épocas estão relacionados com paternidade. Porque o que ele fala lá em Malaquias 4:6? Haverá um dia em que os pais se converterão ao coração dos filhos, e igualmente os filhos se converterão ao coração dos pais. E isso deve acontecer para que eu não lance maldição na terra. Ou seja,
todos os problemas que existem aí na sociedade, na humanidade, tem a ver com o assunto da paternidade, porque se já é difícil viver debaixo das bênçãos de Deus, imagine viver debaixo da maldição declarada de Deus. Não dá. Então Deus falou ali, mano, preserve a paternidade, o segredo está ali. A minha bênção, vamos fazer o contrário, né? O contraponto contrário aqui. A minha bênção está justamente quando os pais se convertem aos filhos. O coração dos pais se converter aos filhos. Olha que curioso, Renan. Ele usa o termo converter, que nós usamos de forma muito usual para quando o sujeito se converte ao Senhor, se converta a Jesus, ou se converta à palavra, se converta a Deus, volte-se para Deus. É muito comum a gente usar essa expressão, mas o texto fala que os pais vão se converter aos filhos. Vou pegar aqui o texto da e Bíblia os mesmo. filhos se convertem aos pais. Leia aí, Malaquias 4:6. Tá, mas e aí? Continua falando aí, porque eu vou pesquisar aqui agora. Malaquias. 4:6. Negócio de tecnologia para 4, 6. Vamos lá. O que diz aqui? Vamos a partir do 5, tá? Vamos lá. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não é, cara? Olha só que dramático encerrar um testamento, Para que eu não fira a terra com maldição. É a última expressão do Velho Testamento, né? Não é? É duro, mas tem a ver com a paternidade, e aí ele aponta para isso que a gente estava falando aqui sobre... Olha, lê a Bíblia, Renan, sobre essa perspectiva da paternidade. Bom, só de Jesus se apresentar como filho, né, de Deus, como filho, já demonstrando a importância da paternidade, fica muito claro para a gente, né, de que Deus preserva a próxima geração, capacitando, influenciando e ativando os pais. Pais, cuidem dos filhos. Pais, abençoem seus filhos. Pais, contem a história do que aconteceu no passado para os seus filhos. Pais, ao se levantar, ao deitar, ao se sentar, ao caminhar, contem essas histórias para os seus filhos. Está aí a maneira que Deus usa para preservar, abençoar, promover e enaltecer a próxima geração. É essa caminhada, esse fluxo, né, da bênção que sai do trono de Deus, passa pelos pais, acompanham os filhos. Então, o que a gente, voltando um pouco do que nós comentamos, assista o episódio anterior que ficou muito legal. Ou ouça somente. Também. Ou ouça, falando sobre essa questão do investimento das próximas gerações. Nós temos uma perspectiva muito rasa de planejar, de investir, de fazer um planejamento, por exemplo. Eu dou consultoria para a empresa, é raro a empresa que faz planejamento para o mês, para o ano, para 5 anos, então esquece. Então, nossa cultura é muito imediatista. Nós somos a geração do clique. Sim. Queremos tudo imediatamente. A Bíblia tem que aparecer na hora, que se não aparecer Malaquias 4:6, a gente fica nervoso. É verdade. Na televisão, tudo é no clique. A gente não pensa no futuro, não planeja o futuro, não tem uma visão clara do futuro. Deus tem. A bênção vem cumprir esse propósito. Eu vi uma teoria muito interessante, olha que eu não estou viajando aqui, já estou falando em outras coisas, mas eu vi uma teoria muito interessante que é um contraponto ao que Freud dizia, que tudo está relacionado com o passado. Freud, lá com as suas teorias e com as suas razões, dizia que os problemas que nós temos na atualidade, eles são fruto do passado. Algum trauma, algum recalque, algum bloqueio do passado. Então, analise o seu passado, e aí tem justamente a terapia analítica, a psicanalítica, que é você cutucar e revisitar e ressignificar o passado, tentando corrigir alguma distorção para que hoje você tivesse um comportamento adequado. Aí um contemporâneo dele, parece que um discípulo ou um amigo dele lá, não concordando muito com essa teoria, lançou uma outra teoria que aparentemente não vingou muito, quem vingou foi Freud. Tudo gira em torno de concordar ou discordar de Freud. E esse amigo, então, ele lança uma outra teoria que eu achei muito interessante. A teoria desse amigo do Freud diz o seguinte: não, o problema não é o passado. O problema que você está enfrentando hoje é porque você não consegue enxergar o seu futuro.
Você não vê o seu futuro brilhante, pujante, glorioso? E aí, porque você não consegue enxergar o seu futuro, você se sabota no presente e justifica no passado. Coloca a culpa no passado, Bota né? a culpa no passado. Ah, porque falaram mal de mim, então eu não consigo E mais ser uma pessoa papai, bacana, né? e aconteceu um caso, alguém me chamou disso e daquilo outro, então eu estou preso àquela lá, trauma do passado, então isso justifica o meu... Então olha que curioso, Renan, a bênção, ela cobre e dá uma cobertura espiritual sobre todas essas perspectivas. Porque tanto fala do seu passado, da sua origem, da sua identidade, como fala do seu destino, do seu futuro. Então olha só, Renan, que legal. Quer seja de Freud, quer seja desse amigo de Freud, que eu nem estou lembrando o nome aqui, a bênção é esse guarda-chuva que cobre o seu filho, protege o seu filho. Porque é através da sua bênção que você revela a identidade do menino, revela o propósito atual e revela o futuro destino dele. Então, se ele tem essa visão do futuro, você está falando para os seus meninos, olha, o seu futuro vai ser grandioso, você vai ser um menino que vai arrebentar lá no futuro, você vai ser um grande construtor, você vai ser um grande projetista, um grande qualquer coisa lá na frente, ele vai avançar naquela direção e todo o comportamento dele atual vai estar alinhado com essa sua bênção. O papai falou que eu vou me dar bem na vida, o papai falou que eu vou crescer, o papai falou que eu vou prosperar. Então toda a minha concepção, toda a minha atitude, todo o meu comportamento vai estar alinhado com essa bênção do papai do futuro, e eu vou avançar nessa direção e vai dar tudo muito certo. E, Fábio, eu quero trazer um relato aqui, uma experiência, né? Que vai linkar com isso aí que você está falando. Quando eu conheci a Carolina, minha esposa, a gente, obviamente, nós não nos conhecíamos, a gente estava num ambiente com diversas e várias pessoas, e ela trombou em mim, eu fiz ali uma brincadeira com ela, não conhecia, né? Uhum. Eu brinco com todo mundo, eu sou um cara muito social, gosto de conversar, de falar, e fazia amizades, né? E toda e qualquer oportunidade de encontro é para mim uma oportunidade de socializar e fazer amizades. Eu vivo e eu gosto disso. Uhum. E aí ela trombou em mim, eu brinquei com ela ali e tal. E logo depois, uma amiga dela me apresentou, ela, né? Que ela estava com um outro amigo meu, e essa amiga que estava com o meu amigo me apresentou ela e falou, olha só, conversa com a Carolina aqui que eu vou sair com o seu amigo e daqui a pouco a gente volta. E ela me deu uma piscadela. E, poxa... Levantou a bola. Levantou a bola pra mim, né? E eu comecei a conversar com o Carol, falei, bom, já tá encaminhado, né, a história aqui, né, já tem uma assinatura dela aqui dizendo que tá tudo certo, e conversamos por um bom tempo, né, até a gente se conhecer, entender se dava match, né, se dava, se a flechinha ali, se dava liga, e começamos a conversar e tal, e no final da noite, né, da festa ali, a gente, né, nos aproximamos, né, nos conhecemos. Sim. E rolou da gente entender que dava certo, e fomos ficando. Hoje temos aí uma família de quatro filhos. Isso foi há mais ou menos uns 15 anos atrás. Sim. Em 2007, né? Não sei quando você está ouvindo isso, mas aconteceu em 2007, no finalzinho de 2007. E aí... o que aconteceu? Meses depois, quando a gente de fato começou a namorar, eu lancei para ela esse relato, né? Falei, poxa, Carol, se a sua amiga não tivesse me falado que você estava afim de mim, eu acho que a gente não teria evoluído muito na conversa, porque apesar de desinibido e conversar, para esse tipo de desdobramento de conversa, eu não fui muito... Não tinha um bom retrospecto de vida, né? Certo. Eu era o garoto tímido do fundo da sala. Então, se eu não soubesse que ela estava afim de mim, né, de querer me conhecer mais, eu não teria desenvolvido, né, a conversa da forma como foi desenvolvida. E aí, para minha surpresa, ela falou assim, não, mas eu nunca falei para minha amiga que eu estava interessado em você. Eu, como assim? Né? Agora? Mas e aí? O que aconteceu? Naquele momento em que a amiga dela falou comigo, ela me cantou uma pedra que não existia. Né? Ela não sabia se a Carol estava afim de mim ou não, se estava interessada, mas como ela falou, eu já estava acreditando que o prêmio já era meu. Né? Ficou até meio feio falar assim, né? Mas
mas eu já estava acreditando que o caminho já estava pronto. Entendi. Acho que a mesma coisa a gente pode fazer com os nossos filhos também. Exatamente. Né? E é isso que você está falando até agora. Prepare a mente do seu filho para ele visualizar aquilo que já é dele. Uhum. Né? Então fala, olha, você vai ser um grande profissional, você é grande esperto, pai, o grande homem de vai Deus. ser um homem de Deus, vai ser aquele que vai puxar a sua geração para frente, Isso, vai criar puxar coisas novas. Exatamente. E isso eu exercito em muitas partes com os meus filhos, né? Uhum. Eu percebo que em alguns momentos a gente está realizando alguma atividade e o meu coração fica apreensivo também, né? Esses dias eu pedi para o meu filho pequeno pegar o Miguel. Porque agora tem um mais pequeno ainda, que é o Daniel, né? Antigamente o Miguel era o menor, agora tem um menor agora que o Miguel. Tem o Daniel. Enfim. E aí eu falei pro Miguel, né? Falei, Miguel, pega uma caixa de leite lá no armário, por favor. E aí minha esposa disse, mas como é que ele vai pegar? Ele não alcança. Eu falei, ele vai dar o jeito dele. Uhum. Na minha cabeça eu achei que ele fosse pegar uma cadeira, colocar e alcançar a caixinha de leite. Pelo contrário. Ele escalou. Olha só. Ele deu o jeitinho dele lá. Tudo bem que o armário era uma estrutura metálica e tal. Ele deve estar ouvindo muito o podcast na trilha. Exato. E aí ele escalou, né, a parte por parte ali. Não tinha o perigo da estante cair, não tinha esse risco, né, que era tudo bem fixado. O medo ali, o risco que existia é ele desequilibrar e cair. Uhum. Né, coisa de 1,5 m de altura, mas poderia cair. E aí eu fiquei apreensível assim, sabe? E na hora que ele começou a escalar todo mundo, né? Aquele gelo. Mas eu falei, vai filho, você consegue. Ele foi e pegou. É isso aí. E voltou feliz da vida, olha o que eu consegui. O papai falou que eu vou conseguir e eu vou conseguir. Foi isso que Deus Pai fez com Jesus Filho. Você é meu filho amado e que me dá muita alegria. Vai Exatamente. Que é sua, Jesus. E Jesus arrebentou a boca do balão, bateu a meta, né? Porque ele ouviu a bênção, a voz do Pai. Então, cara, que transformador que é isso, né? Então, a gente acreditando como que Deus quer o nosso futuro, a gente pode fazer essa diferença na nossa vida, principalmente, por entender que já somos salvos. Isso. E principalmente na vida dos nossos filhos. É verdade. Olha que fantástico isso. E esse livro aí, Fábio, o que é isso aí? Esse livro, para encerrar, porque nosso tempo urge, né? É um livro especial, incrível, que eu estou lendo. E estou aprendendo coisas maravilhosas que tem a ver com a paternidade, é o tema que aquece o meu coração. Eu descobri esse livro em um seminário que eu fiz na cidade de Anápolis, lá em Goiás. Passei 4 dias estudando com o autor desse livro, é um sul-africano. Foi muito, muito bom o seminário. E o tema do seminário e o título do livro é O Mundo Precisa de um Pai. Ele também descobriu por experiência própria, com algumas situações que ele vivenciou lá na África do Sul, sobre a importância da paternidade. Ele viu que aquele país dele, onde ele morava, sofria de muitas mazelas porque faltava pai no mercado. E ele então lançou esse desafio para si, começou um movimento que está em centenas de países já, vai voltar aqui no Brasil agora em 2023, em outubro de 2023, trazendo novamente esse seminário, capacitando, formando homens, pais, para poder avançarem nessa questão aí da paternidade, da hombridade. Muito bacana. O mundo precisa de um pai. O mundo precisa de um pai, é uma indicação de hoje do programa Fala Pai, já ia falar na trilha, você trouxe aí o link. Cassie Carstens, é esse o nome dele? É esse aí. Cassie Carstens. É isso. É um nome, tem um trava-língua aqui no nome, mas enfim, é isso. É isso aí. Fica aí a nossa indicação e diz pra gente aí algum livro bacana que você tá lendo, indicação pra gente aqui. A gente vai adorar conhecer. Ou você que tem uma editora, quiser mandar pra gente também, a gente tá citando, né, Fábio? Vamos pra frente. Tudo que é indicação, tudo que é sugestão, a gente vai filtrar, a gente vai entender que... vai buscar entender se isso pode ser trago também para você que tá assistindo a gente. E a gente vai ficar muito feliz, nós vamos ficar muito felizes de levar esse conteúdo também para você. E, Fábio, vamos encerrar por hoje, então. Vamos encerrar. O próximo episódio a gente volta a tocar nesse assunto. Eu quero começar, então, o próximo episódio falando que não só Deus investe na próxima geração, mas o diabo, o inimigo das nossas almas, descobriu que isso dá certo e também tem investido na próxima geração. Aí a chapa vai esquentar, mas é papo pro próximo episódio. É isso aí. Então, muito obrigado a você que está assistindo e colaborando e
contribuindo com a gente nessa produção desse conteúdo. É com muita alegria no coração, é com responsabilidade, mas acima de tudo, com muita simplicidade que a gente quer trazer essas e muitas outras dicas a respeito do mundo da paternidade, né, Fábio? Isso aí. Fábio, pai de 4 filhas, e eu também de 4 filhos, né? Filho, filha, e vamos seguindo em frente. Eu sou @recirila em todas as redes sociais. Eu sou o Fábio Hertel, Fábio Hertel Oficial no Instagram. E a gente se vê em mais um Fala Pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.